Eita Jesus, para Deus tem que ser o de melhor, né? Nós estávamos tentando, né, ver se dava certo a gente fazer um em cada celular. Só que não deu certo, mas vamos estar já orando, né? Eu já quero orar por vocês. E hoje eu estou, assim, maravilhada, porque nosso Deus, Ele está conosco, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele vai dar tudo certo. Nós vamos estar nesta live para adorar, para glorificar, né, o nome do Senhor, aleluia. Deus é lindo. Eu quero abençoar a sua vida nesta tarde. Eu quero abençoar vocês nesta tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Senhor, nesta tarde eu quero apresentar esta live, Deus, apresentar este propósito diante do Senhor, Pai. Quero colocar diante de Ti a minha vida, a vida do irmão Manuel, Senhor, o nosso pregador desta palavra que vai ser revelada. Senhor, já está revelada ao Senhor, papai, a nós. E nós queremos Te agradecer, meu Senhor. Muito obrigado por este dia. Graças a Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Aleluia. Deus é fiel, aleluia. Amém, queridos? Nós vamos estar já apresentando nossos irmãos, a missionária Priscila, o irmão Júnior, o irmão Newton Júnior, mas a sua esposa, aleluia, né? A sua noiva, perdão, irmão Júnior, que já está quase casando, né? Amém? Mas vamos abençoar a sua noiva também, a vida a sua vida, irmão Júnior, a vida da irmã Daiane, a paz do Senhor lá em Pirapora. Deus abençoe, né? Deus abençoe também pastora Rosana, ali de Bom Jardim de Goiás, a irmã Luzia também, paz do Senhor, minha amada, a irmã Cibélia, Deus abençoe, né? O pastor Cláudio Roberto, né? Cláudio Rogério, sejam bem-vindos, pastor Cláudio Rogério, pastor Miguel, pastora Érica ali aleluia, de Portugal, irmã Alice lá de Bom Jardim de Goiás, amém, Jesus. Vamos já estar apresentando o nosso convidado hoje, né, o nosso irmão, que, né, a gente está assim numa alegria grande hoje. Eu estou aqui na casa dele, estou aqui diante do Senhor, diante da casa do Senhor, né, aqui o lar dele, a família dele, né, muito amada, nossos irmãos aqui de Pameri, Goiás, aleluia, amém, queridos, aleluia. E nós vamos juntos, né, hoje trazer uma palavra da parte do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão Emanuel, seja bem-vindo. Uma boa tarde, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos que estão aí na live. Amém, meu querido? A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham. Já agradecemos, né, vocês que têm compartilhado essa live, nos ajudando a pregar a palavra do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar falando do amor dele, falando da sua palavra. Amém. Quero agradecer a missionária Lia, né, que nos fez esse convite, uma mulher incansável no que se diz ao evangelismo, né? Quem dera se tivéssemos mais pessoas assim na nossa cidade tão envolvidas em pregar a palavra, em fazer o ID do Senhor. E eu gostei muito quando ela me propôs não só a live, mas o tema. Pois é um tema que eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de entender à luz da Bíblia, e hoje, com a graça e a misericórdia do Senhor, nós queremos estar compartilhando alguns ensinamentos bíblicos sobre o assunto e o tema, o amor de Deus. Amém, irmão Manuel, que coisa maravilhosa. Eu estava lendo hoje, vendo como é maravilhoso nós falarmos do amor de Deus. Ali em João 15:13 fala, né, que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aleluia. E também ali em Mateus, que eu estava meditando, capítulo 6, versículo 36. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né?
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, abra seu coração nesta tarde. E para mim também, irmão Manuel, é uma alegria de estar aqui na sua casa, com sua família, para podermos compartilhar esta palavra tão poderosa que foi muito forte no meu coração. Quero dizer para os nossos irmãos, né? Compartilha esta live, né? Dê aí algo assim especial aí, né? Sobre esta live hoje, porque é um tema forte. Irmã Ioana. Ela era da Venezuela. Tá? Amém. Irmã Iona, que era da Venezuela, está aqui na nossa cidade. A pastora Cleide ali de Iporá e o pastor Paulo. Deus abençoe. Vamos já apresentar eles, né, irmão Manuel? Para já, quando vamos ler a palavra, vamos pregar, vamos estar aí atentos com esta voz do Senhor. Amém? Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Irmã missionária Zita. Aleluias. Que coisa maravilhosa. Aniversário dela que foi esses dias, né? Eu estava acompanhando. Deus abençoe a sua vida ricamente aí na Moçambique, né? Moçambique, né? Esse país aonde nós temos muitos seguidores aí de Moçambique. Seja bem-vindo nesta tarde, seja bem-vinda e a paz do Senhor. Então vamos lá, queridos. Nós já vamos estar também abençoando também a nossa cidade de Ipameri, né? A nossa igreja, né, irmão Manuel? Que o Senhor tem, assim, nos dado a alegria de poder congregar e pregar a verdade de Deus. Vamos lá? Então, começa a compartilhar a live, que nós já vamos estar aí, né? Trazendo esta palavra, esse ensinamento da parte de Deus. Amém? Amém, meu querido? Pode ficar à vontade, né? A obra é do Senhor, a obra é do Senhor e eu creio que vai ser muito forte, né? Tem toda a liberdade do Senhor de pregar a palavra de Deus. Amém? Amém. Mais uma vez eu cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Se você tem uma Bíblia aí, abra sua Bíblia no que os pregadores chamam de o texto áureo, né, da Bíblia, João 3,16. Vamos ler João 3, versículo 16 e 17. Vai ser o nosso texto base para nós começarmos aqui a falar um pouquinho aqui sobre o amor de Deus. Se você tem sua Bíblia aí, você vai ver que está escrito da seguinte maneira: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Como eu disse para vocês, nós temos muitas dificuldades, né, muitos de nós têm dificuldades para entender realmente como funciona o amor de Deus. E nós temos que ter em mente que nós não podemos querer entender o amor de Deus do ponto de vista daquilo que os meios de comunicação muitas vezes querem trazer para nós, né, as mídias sociais. Nós não podemos ter como base para entender o amor de Deus a cultura do nosso país. Nós não podemos ter como base, né, para entender o amor de Deus os nossos achismos por si só. Mas para nós entendermos o amor de Deus, nós temos que entender a partir do que a Bíblia ensina. A Bíblia é o nosso manual de fé, a Bíblia que contém tudo que a gente precisa saber do que Deus gosta, do que Deus não gosta, do que Deus quer e do que Deus não quer, né? E outra dificuldade muito grande de nós entendermos, né, o amor de Deus é exatamente o contexto onde nós vivemos. Porque aqui no Brasil, a nossa língua não é a mesma língua que foi escrito a Bíblia. Quando você vai ver aqui o texto que nós lemos aqui, né, sobre o amor de Deus, o escritor aqui usou a palavra ágape, porque lá quando a Bíblia foi escrita no grego, lá no grego, se um homem queria dizer que ele amava sua mulher,
ele ia usar a palavra eros, que era o amor do homem com a mulher. Se ele queria dizer que ele ama uma irmã em Cristo, um irmão ou um amigo, ele ia usar a palavra fileó, né? Filhos, que é o amor de amigo. E se ele queria expressar sobre o amor de Deus, o qual nós lemos aqui, ele ia usar a palavra ágape, né? Agora, no nosso contexto, o que acontece? Alguém diz, eu amo Deus. Amém. Daqui a pouco ele diz, eu amo meu filho. Daqui a pouco ele diz, eu amo sorvete. E a palavra amor hoje virou uma palavra comum. Uma palavra que usa para falar que ama a Deus, quer colocar no mesmo patamar de um amor de filho, quer colocar no mesmo patamar de um amor que ama um sorvete, eu amo essa roupa, eu amo esse tênis. Então isso já é uma grande dificuldade para que a gente possa entender o que significa amor. Mas como eu disse hoje, a partir deste texto que nós lemos, eu quero aqui rapidinho 3 expressões do amor de Deus segundo a Bíblia. A primeira expressão está nesse versículo 16 que nós lemos, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito. Então a primeira expressão do amor de Deus aqui que eu quero compartilhar com vocês é entrega. Quem ama, ele se entrega, ele se doa por inteiro. Interessante que Deus não deu qualquer coisa, Ele deu de melhor, o seu Filho unigênito. E interessante, né, que quando você vê que Ele deu Jesus, ele quer dizer o quê? Ele deu tudo, sem reservas. É verdade. E aí você vai aprofundando nisso aí, você vai ver que além do que Ele deu o seu Filho, que significa o mais precioso, que significa que Ele deu tudo, também significa serviço. Por quê? Porque nós não podemos amar só de palavras. As nossas ações valem muito mais do que palavras no que se diz respeito a amor. Imagina só, missionária Lia. O que adianta eu falar para minha esposa, eu amo ela, mas eu ir lá e não fazer nada que ela não gosta? É verdade. Né? Então, quando você vai ver, o amor de Deus para conosco foi um amor que fez, porque Jesus e Deus é uma coisa só, né? Assim como nós temos alma, corpo e espírito e somos uma pessoa só, Deus também é 3 em 1. Interessante que quando Ele veio aqui como homem, o amor dele foi um amor que se expressou através do serviço. Ele veio para servir. É verdade. Né? E é tão interessante isso, que o amor nos leva a servir sem ser um peso. Eu vou dar um exemplo. Quando está aí na época de frio aqui na nossa região, junho, julho, aí você papai, você mamãe está deitado lá debaixo de sua coberta, quentinho, na hora que você começa a dormir, você pensa, e meu filho? É verdade. Será que ele está tampadinho? Oh Deus! Será que ela está tampadinha? É verdade. E o amor que o papai tem, que a mamãe tem, faz que ele saia debaixo ali da sua coberta, com sono para ir lá servir. Vai lá, pega a cobertinha, tampa devagarzinho, para não acordar a criança. Então o amor sempre vai nos levar ao serviço. E se nós amamos a Deus, o amor bíblico, o amor de Deus verdadeiro, esse amor vai nos levar a servir a Cristo. E não com peso, e não gemendo, mas servir com alegria, como é o texto, a explicação que eu disse aqui. Outra coisa interessante que eu disse aqui, que expressa ainda nesse texto, né? Que Deus deu tudo. E com Deus, irmãos, ou é tudo ou é nada. Amém. Não tem como nós servir a Deus de forma dúbia. Com Deus ou é tudo ou é nada. Amém. Imagina só. Deus entregou tudo para mostrar seu amor. Foi Jesus. Né? Agora imagina só. Vou pegar o mesmo exemplo meu, mas da minha esposa, porque o casamento ilustra o relacionamento de Deus com a igreja. Se eu querer dividir o meu amor, eros, meu amor de marido e esposa, Amém, com outras mulheres, não vai dar certo. É verdade. Não vai dar certo. E o que nós não podemos fazer hoje é querer ter um amor dividido. Josué disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Oh, glória a Deus. Ou servir a Deus, ou servir a Baal. Então nós precisamos, irmãos,
nós que queremos ter o amor de Deus, o amor bíblico, Deus não divide, não fica mendigando o amor de ninguém. Ele quer que nós o amemos, Ele quer relacionar com nós, mas não é porque Ele precisa de nós, é porque nós precisamos dEle. Então nós temos que ter em mente o seguinte: com Deus é tudo ou é nada. O que a Bíblia fala sobre isso? Jesus vai falar assim, que o reino de Deus é comparado a um homem que achou um tesouro no campo e vendeu tudo o que tinha para ficar com aquele tesouro. Nós não podemos, eu sempre gosto de falar sobre isso aqui. Às vezes você vai lá no status do WhatsApp de alguém, a pessoa vai lá, posta um versículo, posta um vídeo das coisas de Deus, daqui a pouco posta uma coisa mundana, uma coisa sensual, uma coisa que não tem nada a ver. Com Deus, irmãos, ou é tudo ou é nada. Aleluia. Se você tem alguém que você ama, se você é mulher, você tem um homem que você ama, você não vai aceitar ele postar uma foto sua, Aleluia. uma foto de uma ex-namorada dele. Se você é homem e tem sua mulher, você não vai aceitar ela postar dizendo que te ama e depois dizendo que ama outro homem por aí. Oh, aleluia, Jesus. Então, o amor de Deus é um amor que entrega tudo. E nós precisamos entregar tudo para Ele. Aleluia. Amém? Amém. Ainda neste texto, né, nesse tema, né, Ele deu para nós o que é mais precioso. Glória a Deus. Aleluias. Amém, Jesus. E quem ama, irmão, tem prazer em presentear. É verdade. Quem ama tem prazer em presentear. O tanto que é bom você chegar no seu filho e dar alguma coisa para agradar a ele. É. E isso é uma coisa que não é pesado. Eu acredito que qualquer pai, qualquer mãe que se preze, se ele tivesse uma grande condição financeira, ele daria os melhores presentes. Aleluias. Né? E isso aqui é tão interessante que quem ama de verdade, ele tem um coração aberto para usar as suas posses, os seus bens, para ajudar que o evangelho seja proclamado, para patrocinar o reino de Deus. Oh, aleluia. Deus usa o meu e o seu dinheiro para patrocinar o reino de Deus. Não adianta nós falar assim, eu amo a Deus, mas se nós não tem coragem de patrocinar a sua obra, de investir a sua obra, de contribuir na sua obra. Amém. É a mesma coisa de eu falar assim que eu amo meus filhos ou minha esposa, vou voltar, porque é as analogias que a Bíblia faz, e eu não ter coragem de dar um sorvete para eles, não ter coragem de dar uma roupa, não ter coragem de patrocinar a vida deles. É verdade. Amém? Para encerrar aqui, aleluia, essa primeira parte aqui do amor de Deus, da primeira expressão, né, que é entrega. A Bíblia vai dizer o seguinte, nós estamos na nossa linha de raciocínio, né? Nós falamos sobre o serviço, dar tudo, o precioso, o mais precioso, e também nós vamos falar aqui em quarto lugar sobre a questão da obediência. Amém. Esses dias para trás, meu filho Miguel chegou em mim e falou assim para mim, papai, o que você quer de presente de aniversário? Aí eu falei assim, não filho, o que eu mais quero é que você me obedeça quando o papai falar com você. A Deus. Aí ele, não pai, mas obediência não é presente não, porque eu estava querendo um brinquedo, né? Eu sei. Aí eu falei assim, obediência não é presente não. Eu falei assim, filho, o papai te ama, não é pelo que você me dá. O papai, o que você mais faz para me alegrar é a sua obediência. Amém. E isso, irmãos, nós temos que ter em mente. O que a gente pode fazer o que a gente tem para dar para Deus que Ele precisa? É verdade. O que Ele pede de nós é obediência. Aqui eu quero fazer vocês ir lá passa um pouquinho a Bíblia para frente, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Glória a Deus. Que é a segunda expressão do amor de Deus que eu quero falar. João 14, 21. Amém. Vai dizer assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. A segunda expressão do amor de Deus é obediência. E isso aqui, irmãos, é tremendo. Porque às vezes as pessoas falam, eu amo a Deus, mas não está disposto a obedecer. É verdade. Eu amo a Deus, mas não está disposto a procurar entender o que a Bíblia diz para ele obedecer. É verdade. Como que a gente vai agradar a Deus se a gente não investe tempo lendo a palavra para entender o que Ele gosta? Oh, aleluia. Às vezes as pessoas fazem atrocidades pensando que estão agradando a Deus,
porque elas não tiram tempo para ler a palavra e entender a vontade de Deus. Amém. Que é um exemplo, aqueles muçulmanos, eles vão lá, se enchem de bomba, matam pessoas e morrem pensando que está agradando a Deus. Aonde está isso escrito? Na Bíblia? Não é. Alguém imaginou isso e as pessoas vão seguindo aquilo ali, pensando que vai agradar a Deus. Amém. Hoje nós temos no meio do cristianismo, não só mesmo, somente evangélico, Glória a católico, Deus. mas o cristianismo em si tem muita gente, alguns espiritismos do lado kardecista que também dizem que servia a Cristo, mas se você servir a Cristo do ponto de vista da sua religião, você não vai agradar a Ele. Amém. Você tem que servir a Cristo do ponto de vista bíblico. Entre o que a sua religião diz, entre o que a minha religião diz e o que a Bíblia diz, fique com a Bíblia. Aleluia. Amém? Amém. Porque a obediência é uma expressão maravilhosa do amor de Deus. Aleluia. É verdade. O que a gente fala tem muito poder, mas o que a gente faz no mundo espiritual tem mais peso ainda. Jesus vai contar uma parábola que tinha 2 irmãos e o pai deles chegou no mais velho e disse: vamos me ajudar a trabalhar na vinha? Ele falou: vou, mas não foi. Amém. O mais novo disse que não ia, mas ele se arrependeu e foi. Jesus disse para aqueles homens ali que ouviam: qual que agradou? E eles disseram: o segundo, que falou que não ia, mas depois foi. Ou seja, no mundo espiritual o que nós fazemos tem mais peso do que o que nós falamos. É verdade. E não adianta nós ficar falando: eu amo a Deus, e fazer tudo que Ele não gosta. Fazer tudo aquilo que desagrada a Ele. Aleluia. Então, a obediência é uma expressão grande do amor de Deus. Oh, aleluia. Se nós dissemos que amamos a Deus, como diz aqui, nós temos que obedecer. E para obedecer nós temos que examinar as Escrituras. Eita, tem Jesus. muita gente falando aí em nome de Deus, coisas que Deus não tem nada a ver com isso. Tem muita gente falando em nome de Deus aí, coisa que Ele disse, sendo que Deus nunca disse nada daquilo. E como que nós vamos saber isso? Examinando as Escrituras. Eita, Jesus. E tendo o coração aberto para renunciar às paixões mundanas, às concupiscências da carne, para obedecer a Deus. É verdade. Porque muitas vezes nós temos que abrir mão de nós mesmos para fazer o que Deus queria. Um exemplo: eu estou de férias. Se eu fosse ouvir minha carne, eu estaria na beira do rio pescando. Mas eu sei que para o reino de Deus é muito mais importante eu estar aqui, semeando a palavra, falando do amor de Deus, compartilhando algo do Senhor com vocês, porque eu também estou sendo edificado, porque nós temos que ter o foco na eternidade. E eu vou aqui partir para o encerramento falando sobre a terceira expressão do amor de Deus, que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 6 e 7. Isso aqui é muito forte, irmão. Amém. Este texto. Olha só o tanto que isso aqui é forte e pegue isso aí no seu coração. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7 diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama. Aleluia. E açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus trata como filhos. Porque que filho há a quem o Pai ama e não corrija? A terceira expressão do amor de Deus que eu quero compartilhar com vocês é disciplina. É verdade. Isso aqui é fortíssimo. A geração dos meus avós, dos nossos avós, Amém. eles levavam muito a sério a questão da disciplina. E os nossos pais, da geração dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, foi uma geração muito mais íntegra, muito mais reta, de muito mais palavra, de muito mais respeito do que a minha geração. Por quê? Porque a geração dos meus avós, eles priorizaram a disciplina. Aleluia. A geração dos meus pais e a minha geração já tem criado os filhos com uma visão de amor deturpada. Ele pensa assim: não vou bater no meu filho não, porque eu amo ele. E a Bíblia diz o contrário. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Por isso nós estamos vivendo uma geração tão corrompida como essa. Talvez a pior geração dos últimos tempos. Quantas vezes a gente vê uma criança humilhando o vovô, a vovó, o papai? Por quê? Porque alguém pôs na cabeça que amar é só falar.
E quem ama, disciplina. Deus disciplina quem Ele ama. E nós que somos filhos de Deus, também temos que disciplinar os nossos filhos quando preciso. Dentro do amor cristão, dentro dos limites, mas temos que disciplinar. Aleluias. Amém. E mostrar para os nossos filhos porque nós os disciplinamos. Sempre quando eu preciso usar a vara com meus filhos, Amém. Sempre quando eu preciso disciplinar eles, depois eu vou lá e chamo eles e falo assim, ó, isso aqui é porque o papai te ama. Agora as pessoas colocaram na cabeça o seguinte, eu não vou fazer isso com meu filho não, porque eu amo ele, eu vou bater nele. Agora imagina só, eu falo para meus filhos, que são crianças, vai escovar o dente, aí eles não vai. Vai escovar o dente, aí eles não vai. Aí eu fico falando, vai, eles não vai, não vai. Aí quem que ama? Aquele pai que corrige o seu filho, que disciplina para ele escovar o dente, para ele ter os dentes bons? Ou o pai que fala assim, não vou disciplinar não, e daqui a pouco ele está com os dentes tudo podres, daqui a pouco ele tem que fazer implante. Amém. Quem ama quer o bem. Verdade. Imagina só, nós estamos aqui, meu filho, pequenininho, pega uma chave de fenda e vai enfiar ali na tomada. Aí eu falo para ele, não faz isso. Aí ele continua, não faz isso. Se eu amo ele e ele está teimando, eu vou disciplinar ele para quê? Para a hora que ele estiver sozinho, não ir lá fazer isso e morrer. Isso. Aleluia. Então a disciplina, irmãos, ela gera temor. E o temor nos livra de pecar contra Deus, nos livra de pecar contra os nossos pais. Antes mesmo de nós amarmos a Deus, nós temos que ter temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. E isso se estende. Eu dei o exemplo aqui de Deus nos disciplina porque nos ama. Eu dei o exemplo aqui que nós, como pais, se nós amamos o nosso filho, nós temos que disciplinar ele, porque, como diz o ditado popular, se eu corrijo hoje, para a polícia não precisar corrigir amanhã. É verdade. Quantos homens e mulheres estão estragados, com a vida destruída por falta de disciplina, de limite? Amém. O homem e a mulher sem limite, ele se autodestrói. Por que, irmã Lia? Tem muita gente aqui que não mora aqui na nossa cidade e não vai entender o que eu estou dizendo. Amém. Mas quem mora aqui vai saber. Ali no Bougainville tem uma curva chamada Curva da Morte. Já morreram dezenas de pessoas nessa curva. Amém. Mas a partir do momento que eles colocaram ali o radar com o sinal de velocidade, que quem passar ali mais rápido vai ser multado, nunca mais morreu ninguém lá. Nunca mais. Por quê? Porque o temor de tomar uma multa livrou a vida de muitas pessoas. É verdade. E muitas pessoas hoje espiritualmente estão morrendo por falta de temor. Por quê? Por falta de disciplina. E eu quero trazer isso aqui também para o lado do reino espiritual e da igreja. Amém. Tem gente que pensa, e é tão interessante isso, que a missionária nem tinha visto meu esboço, e nós já vinha conversando sobre isso. É verdade. Tem gente que pensa que a igreja que ama é a igreja que deixa a pessoa ficar no pecado confortavelmente. É verdade. É a pessoa, a igreja que ama é a pessoa que deixa a pessoa vir na igreja e ir para o Halloween. É a pessoa que deixa a pessoa vir para a igreja e beber, vir para a igreja e participar de coisas que não agradam o Senhor, de toda sorte de pecados. Mas é o contrário. O pastor que ama, ele vai te corrigir. É verdade. Esses dias para trás eu estava conversando com um amigo meu e ele disse assim que uma irmã chegou para ele e falou assim: eu mudei de cidade, agora achei uma igreja do jeitinho que eu queria. Lá não tem doutrina, lá eu posso fazer o que eu quiser. Saiba de uma coisa, o que eu vou falar aqui é forte. Amém. Mas se você está em pecado e o seu pastor não te disciplina, ele não te ama. Ele está interessado só em volume dentro da igreja e no seu dinheiro. Isto. Se ele te amasse e preocupasse com a sua eternidade, nunca, em hipótese alguma, ele te deixaria viver confortável no pecado. Amém. Verdade. Se o seu pastor te ama, ele vai te corrigir, ele vai te orientar com espírito de brandura, sim. Aleluia. Com mansidão, sim. Mas querendo o seu bem. Porque se o seu pastor, o seu líder espiritual, deixa você levar a vida de qualquer maneira,
fazer o que você quiser e não te orienta, além dele dar conta do teu sangue no dia do juízo, no dia do julgamento do grande trono branco, aleluias, é uma prova que ele não te ama, o amor bíblico. Então vocês viram o tanto que é interessante essa questão do amor? Amém. O amor, como eu disse em primeiro lugar, ele é um amor sacrificial, o amor que você tem mais interesse a dar do que receber o amor de Deus. Oh, aleluia. O amor, em segundo lugar, como nós dissemos aqui, né, ele é um amor que te leva à obediência. É verdade. E em terceiro lugar, o amor, é uma expressão do amor de Deus, é a disciplina. Se você é pastor, se você é líder, e você é daquele tipo assim, eu vou deixar aqui, porque Deus sabe de todas as coisas. Te aconselho a ler 1 Coríntios capítulo 5. Você vai ver que Paulo não aceitou de maneira nenhuma aquele homem que estava deitando com a madrasta dele. Então, se nós queremos ter uma igreja santa, se nós queremos ter uma igreja avivada, estude a história dos avivamentos. Todos os avivamentos da história tiveram uma volta à palavra, aonde a Bíblia falava, ninguém ficava questionando. Todos os grandes avivamentos tiveram uma ênfase na santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E todos os avivamentos tiveram disciplinas espirituais na oração e no jejum. Amém. Então, se nós queremos ter uma igreja avivada, uma igreja que ama, segundo o amor de Deus, nós precisamos observar isso aí. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade. Amém. Você quiser saber mais sobre o amor de Deus, 1 Coríntios 13, texto muito conhecido. Se a gente fosse entrar ali, a gente ia ficar aqui a tarde toda. Lê lá, irmão Manuel. Fala lá um pouquinho dele. Glórias a Deus, sem pontuarmos muito, nós vamos ler aqui 1 Coríntios 13, que vai falar muitas outras expressões do amor de Deus. Fala que nós ainda temos um tempinho. Aleluia. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Amém. Como diz o bom goiano, bater em lata vazia, né? Só barulho, igual Fusca, só barulho. Se você não amar, você pode falar em línguas, pode profetizar, pode fazer o que for, que não vai adiantar nada. Amém. E aí, ele vai dizer, ainda que eu tivesse o dom de profecia, como nós dissemos, né? Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. Ou seja, não adianta você ser do manto, você ser do fly, você ser do reteté, se você não ama. Amém. Se você não ama segundo esses critérios do amor que nós dissemos aqui e outros tantos que a Bíblia ensina. E aí ele vai dizer, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É verdade. Tem muita gente, irmão, que está fazendo obras sociais e não tem galardão nenhum no céu. É aquele político que só quer seu voto e te levar uma cesta básica. Isto. É aquela pessoa que quer algo em troca e te dá alguma coisa. Se não for com o alicerce no amor, isso aí não adianta de nada. É verdade. A assistência social é uma bênção. O cuidado é uma bênção, mas ele tem que ter como base o amor. Amém. Aí ele vai dizer aqui coisas interessantíssimas. O amor é sofredor. Vou voltar no exemplo do pastor. O pastor que ele ama, quando ele vê uma ovelha indo para um caminho errado, ele sofre. Amém. O pai que ama, quantos papais, quantas mamães têm seus filhos aí distante do caminho do Senhor, ele sofre. É verdade. De ver aquelas pessoas ali, daquela situação. Imagina só o pai do filho pródigo, da palavra lá de Lucas 15. Isto. Imaginar que seu filho estava ali sendo humilhado em terra distante, passando necessidade, sendo que Deus tem tudo aquilo para ele. Ele vai dizer que o amor é benigno. Como que a gente vai falar que ama se você não quer o bem da pessoa? Se você inveja quando uma pessoa faz uma boa viagem, né? Se você fala que se você tem a oportunidade de fazer o bem para a pessoa e não faz. É verdade. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós estamos pecando. Aí vai falar que o amor não é invejoso, como eu já disse. Amém. Eu quero que meus filhos tenham muito mais do que eu tenho.
e que eles vão muito mais longe que eu fui, por quê? Porque eu amo eles. E se eu amo a missionária ali, eu quero que ela seja muito mais usada do que eu, porque o reino de Deus, ele não escolhe pessoas, nem classes sociais, nem cor de pele, nem nada. É a palavra de Deus. E aí ele vai dizer que o amor não trata com leviandade, né? Não se ensoberbece. A Bíblia vai dizer que o amor não trata com indecência. Isso aqui é uma coisa interessante, principalmente para você mulher, porque o homem, ele peca muito no olhar. O amor não se trata com indecência. Se você ama a Deus, se você ama seu irmão, você não vai andar sensualmente na rua. Por quê? Porque se você assim fazer, você vai estar fazendo outras pessoas pecar. Você não vai ficar com indecência nas redes sociais. Amém. Hoje agora tem até o nu artístico, né? Que é uma forma bonita para falar sobre lascívia, que é uma obra da carne condenada ao inferno. Né? Eu fico olhando, às vezes a pessoa vai lá, tira uma foto mostrando tudo, as coisas. Deus é fiel. Como diz o pregador, o que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver? Você tem que andar de forma indecente. Eu estou dando a ênfase aqui na mulher, porque os homens pecam mais por olhar, mas também para os homens. Né? Não adianta o camarada ir lá para a academia, fazer aquele tanto de coisa e postar foto no clube ou na praia de sunga. O amor não se porta com indecência. Por quê? Porque se você ama a pessoa e está fazendo ela tropeçar, está fazendo ela pecar, está fazendo ele se escandalizar, você está prejudicando e você não está amando essa pessoa. Aí ele vai dizer, né, que o amor não busca os seus próprios interesses. Como eu disse, o exemplo de Deus. O que nós temos para dar para Deus, irmão? O dono de tudo, né? Mas ele não buscou o interesse dele, mas ele buscou o nosso interesse, providenciou a porta de salvação. Amém. Como eu disse o exemplo do papai e da mamãe, que o filho está com frio, se ele fosse buscar o próprio interesse, ele ia ficar lá dormindo no quentinho. Mas como ele ama, ele vai lá olhar o filho, olhar a filha. Até Aleluia. A comida para ele vai ser em primeiro lugar quando põe a mesa, né? Quando o pai quer pegar uma vaga numa boa escola para o filho está lá dormindo, o pai está lá a noite inteira lá na fila para pegar uma vaga na escola, né? E você, filho, que ama, tem que obedecer o seu pai, honrar o seu pai. Aleluia. Amém, aleluia. E aí ele vai dizer aqui, né, que o amor não folga com a injustiça. Coisa triste é quando alguém faz uma injustiça com alguém que a gente ama, né? As mamães aí, principalmente, né? Como diz o goiano, parece uma galinha choca. Quando vai lá e toca no filhinho. Amém. Então, eu gosto muito de ensinar para os meus filhos. Se você, quando um vai lá e comete uma injustiça com o outro, eu chamo o que cometeu a injustiça e falo: se a sua irmã fizesse isso com você, você ia achar bom? É verdade. Se o seu irmão fizesse isso com você, você ia achar bom? Não, por quê? Porque é injusto. Então, se você não quer que faça com você, não faça com os outros. Né? Tem gente que, por causa de se dar bem num negócio, ele vai lá e comete uma injustiça com o outro, passa a perna no outro. É verdade. Eu já mexi com comércio, tem pessoas que vêm aqui para comprar e não paga. Ele não está preocupado se você tem filho para tratar, ele não está preocupado se você tem suas contas para honrar, ele não está nem aí e nem te atende seu telefone. Por quê? Porque ele não está amando, porque quem ama, ele não folga com a injustiça. É verdade. E aí ele vai dizer que ele folga com a verdade, ou seja, ele tem prazer na verdade. Eu gosto de falar isso para meus filhos. Meu filho, se for para você escolher deixar alguém triste com a verdade ou deixar alguém feliz com a mentira, deixa a pessoa triste, mas fala a verdade. Não adianta você às vezes querer, igual eu estava falando isso com a missionária aqui antes da live, às vezes a gente quer agradar as pessoas e tal, e acaba mentindo para querer agradar. Mas é melhor falar a verdade abertamente, porque Deus não é um Deus de mentira. E aí ele vai dizer ainda, né, que o amor também tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aleluia. O amor não falha. Aleluias. Amém. Então, irmãos, nós precisamos viver um amor de Deus. O amor de Deus. A mídia hoje quer dizer o seguinte, que um relacionamento entre homem e homem é amor.
Isso nunca foi amor. Nunca foi amor. Com todo respeito à sua crença, com todo respeito à sua opção sexual. Mas, mediante a Bíblia, isso nunca foi amor. Ah, um dia eu tocando nesse assunto, um amigo meu me disse, mas é difícil para eles, porque, pensa para você ver, é o jeito que eles têm prazer. Mas se eu fosse pensar em mim mesmo, eu ia querer me relacionar com outras mulheres, a minha carne pede isso. Isto. Mas como eu Aleluia. amo a Deus em primeiro lugar, e tenho um compromisso com Ele em primeiro lugar, e eu amo a minha esposa, eu não vou me submeter aos meus desejos da carne, É verdade. porque eu já fui um dia escravo da carne, escravo Eita, de Satanás, Jesus. mas foi para a liberdade que Cristo me libertou, Oh, glória a não Deus. foi para me ficar dando ocasião à carne. Então isso não é amor. Amém. E se eu ver, e como eu sei que quem está nessa prática não vai para o céu, e se eu ficasse calado aqui, deixando você confortável, você que pratica essa prática, né, que está nessa prática, Amém. lesbianismo, homossexualismo, se eu deixasse você praticando isso tranquilamente, sem te alertar, eu não estaria te amando. Isso. Mas eu creio que o amor de Deus é algo que nos constrange, como diz a Bíblia, Amém. porque tanto que a gente falha com Ele, tanto que a gente, como Pedro disse, estou pronto para ir com o Senhor até a morte, daqui a pouco a gente está negando. Isso. Quantas vezes, Senhor, eu vou fazer uma campanha assim, 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 daqui a pouco você está fazendo tudo errado. Senhor, eu não vou fazer isso mais, daqui a pouco você está fazendo. Tá fazendo. Mas o amor de Deus, desde que você esteja arrependido e com o coração voltado a obedecer, Ele sempre vai te perdoar. Ele sempre vai te dar uma nova oportunidade. Então, eu agradeço a Deus. Amém. Peço a vocês, né, eu tenho muitos contatos aí que não são meus contatos. Amém. Me adote aí em oração, irmão Amém. Emanuel, minha esposa, meus 3 filhos, Amém. minha mãe, porque nós precisamos da oração dos santos, né? Amém. Esses dias eu disse aí, coloquei no status, a pessoa brincou, né? Eu coloquei assim, vou pregar em tal lugar, conto com as orações dos santos. E aí alguém colocou lá assim, brincando comigo, então ninguém vai orar, porque ninguém é santo. Aí eu peguei e mostrei para essa pessoa alguns versículos da Bíblia, dizendo o seguinte, a Bíblia nos chama muito mais de santos do que de filhos. Então, talvez seja um tema, né? Para uma outra outro live, dia, né, irmão Manuel? Existe santo ou não existe? Amém? Deus abençoe a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Fica aqui, meu, pode ficar aqui. Aleluias, que maravilha. Queridos, eu disse que essa live, ela ia sair, né? Nós iríamos falar sobre o amor de Deus. Aleluia, que maravilha. Que palavra profética nesta tarde, queridos. E aqui fala, né, irmão Manuel, aqui como o senhor leu em Hebreus, né, capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Queridos, hoje mesmo eu estava meditando pela manhã, irmão Manuel, como as pessoas hoje têm sido desobedientes à voz de Deus. Para agradar o seu irmão, ele nega ele mesmo. Mas eu não agrado não, queridos. Porque um dia eu fui, irmã Manuel, corrigida. E foi corrigida mesmo do Senhor. Não era o homem que dizia que você está assim, não. É porque Deus me chamou, como o irmão disse, lá das trevas para a luz. E luz não combina com trevas. Não. E aqui o Senhor fala no versículo 8, mas se estáis sem disciplina, aleluia, da qual todos são feitos participantes. Sois tão bastardos e não filhos. Queridos, por isso que eu estava até dizendo, irmão Manuel, como é difícil você ter uma vida reta com o Senhor e ser profeta de Deus. Profeta agrada aos outros, irmão Manuel? Diga aí. A motivação principal do profeta é agradar a Deus. Se possível, você agrade as pessoas. Mas
entre agradar a Deus e os homens, importa agradar a Deus. Isso, porque senão, irmão, como que estou aqui preparando um lugar lá no céu para mim, eu vou deixar aquele irmão perecer, por causa que eu vou agradar a ele, não corrigir a ele, aquele que eu amo? Queridos, é forte. Deus não é Deus de brincadeira, não. Ou é sim, ou é não. Claro, nós estamos aqui, né, irmão Manuel? Nós estamos caminhando para, né, o grande dia, Deus nos chamar e nós dizer, estamos aqui, Senhor. Senão muitos, queridos, irmão Manuel, que eu estava meditando hoje, muitos eu profetizei, eu preguei, mas eles não renunciaram à carne para falar a verdade para aqueles que estão caídos lá fora, aceitando eles do jeito que eles são. É forte, meus queridos. Não, servir a Deus e estar no amor de Deus, é isso que o nosso irmão pregou. É forte. Isso aí é tão interessante, eu me lembrei de Davi. Davi, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele não teve sabedoria para ser um bom pai. Talvez se ele tivesse disciplinado Absalão quando ele fez o que fez, ele não teria se rebelado contra Davi e perdido a sua vida de uma forma tão trágica. Isso. E hoje a gente vê, quando a gente vai olhar esses documentários, né, desses filhos que matam o pai, que matam a mãe, que fazem coisas, quando você vai olhar, na maioria das suas vezes só foram filhos e filhas que foram criados sem limites, porque por algum motivo alguém colocou na cabeça desse papai, dessa mamãe, que se ele ama, ele não vai corrigir, disciplinar, né? Que o Senhor possa guardar a nossa casa, nos livrar de todos os contra-ataques de Satanás, porque nós estamos mexendo com o mundo espiritual aqui, e que vocês possam clamar também pelo sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a vida da missionária ali e da família dela. Amém. Porque nós somos, como eu disse antes, carentes das vossas orações. Carentes. E eu lembrei de um versículo da palavra de Deus, irmão, de uma palavra muito forte também, meu Manuel. Lá em Salmo 51. Expressa aí, irmão Manuel, por favor. Salmo 51, quando Davi pecou. O seu pecado, né? Isto. Ele queria mentir para seu amigo Natan, não é verdade? Mas aí, queridos, para os olhos de Deus, Ele está de olho em nós a todo momento. Davi pecou contra Betseba. Mas quando chegou a hora do tribunal de Deus, Davi, ele tentou esconder o seu pecado. Mas Natan chegou e falou a verdade para Davi. E Davi, ele chorou amargamente. Ele pediu o conserto, perdão para Deus, para o seu amigo e para aqueles que estavam o seu, pastoreio. Fala aí, irmão. Leia aí, por favor. Vou ler o versículo 10 do Salmo 51. Sim, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Olha aqui quando a pessoa está fora dos caminhos de Deus. Isso. Ele estava triste, ele estava angustiado. Por isso ele diz, torna-me da alegria da salvação. Isso. E sustém-me com um espírito voluntário. Irmãos, não há felicidade em uma vida de pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. E Deus é a fonte verdadeira de felicidade. Amém? Por isso que Deus quer que você seja santo. Porque sendo santo, você está pertinho dele, em comunhão com ele. E com isso, você estará plenamente feliz. Que é a palavra mais bem adequada para bem-aventurado, que a Bíblia tanto diz. Amém, Jesus. E fala aqui, irmão Manuel, para continuar aqui, quando Davi pecou, quando Natan o confrontou acerca do pecado de Davi, o rei, ele caiu ao chão e chorou amargamente arrependido.
né? Ele publicamente, né, procurou a ser o quê? Restaurado, como rei, como homem espiritual. Aleluia! Não é verdade? Como mostrar este maravilhoso salmo que todos gostam de ler ele? Por causa do coração arrependido de Davi, Deus permitiu, permitiu permanecer no poder até a sua morte. Você tem um cargo, você tem um cargo aí talvez na sua igreja. Você é um homem, você é uma mulher de Deus. E não deixa, queridos, que o pecado venha querer enganar você que está aí. Não. Faça algo para Deus. Esta semana eu nem apareci na live, não fiz. Eu estava em oração. Disse, Senhor, né, irmão Manuel? Esta palavra era ontem a live, mas nós deixamos para hoje. Porque é forte, queridos. Ninguém quer falar a verdade, muito pouco. Tem muitos profetas aí na live, tem muitos homens de Deus que pregam a verdade. Mas nós precisamos, né, continuar falando a verdade. Vou dar um testemunho aqui sobre pecado. Fala. Pessoal, testemunho pessoal meu. Sim. Olha para você ver o tanto que isso é sério. Eu vim de um estilo de vida totalmente diferente do que ensina a Bíblia. E no meu estilo de vida antes, o sexo antes do casamento era uma coisa totalmente normal. E eu vim para a igreja, fui lá e até sabia assim por alto que essas coisas não agradavam ao Senhor, mas assim, nunca tive um ensino explicando por que Deus proíbe isso. E eu conheci minha esposa, comecei a namorar com ela e acabei caindo em pecado com ela. E aí ela disse, tal, nós vamos ter que confessar isso aí e tal. E eu fiquei muito chateado, nervoso demais. Falei, não existe isso não. E aí fui perguntar a um primo meu que entende de Bíblia. E ele me levou lá naquela passagem de Acã. O que aconteceu com Acã? Acã, ele pecou escondido. Como Davi, se você for ler a Bíblia, quando o pecado de Davi estava oculto, a Bíblia diz que os ossos dele eram como se fossem podres. Tanto que ele sofria. E Acã pecou escondido do homem, mas de Deus ninguém peca escondido. E por causa do pecado de Acã, todo Israel sofreu. Muitos homens morreram. E o que isso... Qual é a aplicação prática disso para nós hoje? Amém. Por causa de um pecado escondido de alguma pessoa que está dentro da igreja, toda a congregação sofre. Sofre como? Dá brecha para o diabo entrar com contenda, dá brecha para o diabo entrar com espírito de engano, dá brecha para... fecha o céu para as manifestações espirituais verdadeiras. Verdade. E aí ele começou a me explicar isso aí, e eu fui convencido pela palavra e a ação do Espírito Santo que aquilo que eu fiz foi uma coisa muito errada. E eu chorava tanto que eu quase derretia. Era como se fosse o peso do mundo inteiro em cima da minha cabeça. Daqui a pouquinho, eu pequei de novo. E aí aquilo que era o peso missionário ali do mundo inteiro parecia que era o peso de uma carreta. Amém. Daqui a pouquinho, eu pequei de novo. E aí, eu falei com Deus, Senhor, eu vou ter que tomar uma atitude. Me ajuda para me casar, para me pôr minha vida em ordem. Isso. Ou então eu estou correndo um sério risco de cauterizar a minha mente e viver em pecado achando que está tudo bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5 vai dizer, não extingais o Espírito de Deus. A palavra extinguir ali é apagar, suprimir. Como você vai apagar o Espírito Santo de Deus, sendo que o Espírito Santo de Deus é Deus? Apagar a ação dele na sua vida. Quando a pessoa está em pecado, Deus fala. Se a pessoa endurecer, Deus fala. Se a pessoa endurecer, vai chegar uma hora que Deus não fala mais com ele. E é isso, irmã, isso é forte. Eu acho que é uma das maiores, um dos maiores juízos de Deus é quando Deus entrega a pessoa para os seus próprios desejos e sentimentos, como está lá em Romanos.
Quando Deus fala assim, tá bom, quem é sujo, sujo ainda mais. Quando Deus entrega a pessoa, quando a pessoa está na igreja pecando, sem sentir a dor do pecado, sem sentir o nojo do pecado, sem sentir a tristeza do pecado, essa pessoa, sinceramente, ela está em uma posição dificílima, mas que nós possamos ser sensíveis ao pecado e sensíveis à palavra de Deus. Já reconciliei naquela igreja minha mais de 100 vezes. Todo culto eu ia lá reconciliar, irmã. Se for preciso, eu vou lá e reconcilio de novo. É verdade. Porque eu tenho comigo o seguinte, tanto é que minha vida, minha esposa fala, nossa, todo mundo sabe sua vida, né? É até uma coisa que eu tenho que controlar um pouquinho, mas eu penso o seguinte, no que adianta eu querer parecer alguma coisa para missionária, sendo que Deus quer Deus ver tudo. Isso, amém? É verdade. Glórias a Deus. Amém. Vamos parar por aqui, né, irmão Manuel? Então, que nesta tarde, até a próxima. O amor de Deus, ele é sobrenatural. Como o Senhor, o amor de Deus foi na vida de Davi. Foi um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Eu lembro também, irmão Manuel, para fechar esta live, eu lembro quando eu estava em Londres, até já contei numa live da pastora Érica. Quando eu estava em Londres, quando o Senhor me deu uma revelação que eu tinha que perdoar alguém aqui no Brasil. E eu precisava perdoar antes de tomar a ceia de final de ano. Pessoa feriu demais meu coração, fez muitas coisas que, sabe, entristeceu o Espírito Santo de Deus. E eu disse, Senhor, e eu já tinha perdoado. Não, eu perdoei. Aí eu tive, meu irmão Manuel, que pegar meu celular, ligar para esta pessoa, porque se eu amo ela, eu tenho que fazer isso. Eu liguei para esta pessoa e olhei para ela, e olhei para o celular e disse, Senhor, como eu estou perto desta pessoa, olhando olho a olho. Olhei e falei, boa noite. A pessoa, oi, tudo bem? Falei, tudo bem. Eu estou te ligando aí. É coisa minha mesmo, que Deus trabalha com nós, que somos servos dele, fiéis. Falei, olha, eu estava aqui já preparando para ir para a ceia hoje do final, porque todos os final de ano, né, nós reunimos todos com a família para estar na igreja junto com a nossa nova família que é em Cristo, para estar ceando e fazendo, né, abraçando, dizendo que ama o seu irmão. E aí, quando passa aquele ano, acabou. É algo revelador de Deus aqui para mim, revelando no meu coração. E eu dizia, Senhor, mas é difícil eu falar com essa pessoa. Pai, eu já perdoei, mas eu não quero estar praticando com o pecado dele. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar e eu vou falar, irmã. E eu liguei e falei com ele, falei com a pessoa e falei, olha, eu não posso entrar um ano novo na minha vida se eu não falar isso para você. Eu quero te perdoar por tudo aquilo que você fez eu irar, fez eu chorar, me fez entristecer, até mesmo por causa do Evangelho. Porque eu não vou negar Jesus. Mas eu vou te perdoar, porque senão eu não consigo tomar esta ceia. E vou também te pedir perdão, porque eu também errei, né? E eu não posso continuar ajudando uma pessoa se eu estou assim. Aí a pessoa disse, não, eu te peço também perdão. Eu libero perdão na sua vida. E te perdoo também, te peço perdão também pelas coisas que eu fiz o seu coração entristecer.
Fiz você irar, fiz você não dormir, fiz muitas coisas para você. E eu perdoei, e ele me perdoou e eu perdoei ele. Hoje, queridos, a minha vida é essa aqui, como o meu Manuel diz, todos conhecem a minha história. Ralabassuri andalabás. E conhece a vida deles agora. Estou dizendo isso, querido, porque o amor de Deus, ele não falha. Ele vem assim como ele fez no profeta Davi. Ele pecou, ele ia esconder o pecado, mas chegou o seu amigo Natã e confrontou a ele o seu pecado. Para quê? Para que ele continuasse a caminhar com Deus. Para que ele continuasse na liderança. Ele fracassou naqueles momentos ali por causa dos seus enganos. Né? Mas a história dele ensina que o povo normalmente perdoa um líder que quando confessa os seus erros. Você já viu isso? Quando eles confessam os seus erros, mas se recusa a perdoar aqueles que ainda não estão arrependidos. Então, queridos, nós precisamos trabalhar para Deus e saber quem você coloca aí diante de uma câmara. Porque a revelação de Deus, ele me fez chorar muito esta noite. Essa noite de antes de ontem para ontem. Como você sabe quantas pessoas, irmão Manuel, não pregam o livro de Lamentações? Como aquele povo ali em Jerusalém, como aquele povo sofreu amargamente pela mão de Deus por falta de quê? De quê, irmão? Arrependimento. Arrependimento. Mas o Senhor foi com Jeremias até o final. Amém? Eles ainda questionavam a Deus, né? Por que estava acontecendo aquilo? Por quê? Ainda tinha gente que falava, por que está acontecendo isso? Com Deus não se brinca e Deus ama aqueles que confessam os seus pecados. E o amor de Deus, irmão. Vamos encerrar, né, irmão Manuel? Não para, não. Vai ter outro tema muito forte que o irmão Manuel, ele vai trazer para nós novamente, viu? E nós vamos continuar a semana que vem, porque Deus é fiel, queridos. Eu queria muito que, não para elogiar o irmão, porque ele é um homem de Deus, a mulher dele, a esposa, é uma mulher de Deus, seus filhos são bênçãos do Senhor, né? Os seus líderes são referências na vida deles. Eu queria muito, irmão Manuel, que o irmão ministrasse esta palavra sobre o amor de Deus. Já tem mais de mês que não deu certo, mas eu disse assim, Senhor, então agora eu vou lá na casa dele. Nós estamos aqui na barbearia dele. Ele tirou hoje o tempo, né, para poder fazer essa live. Então, irmão Manuel, vamos estar orando por essas pessoas, né? Amém. E no final já vou fazer o agradecimento. Vamos orar, queridos. Você que meditou nesta palavra, você que está aí, talvez tenha algo aí também errado, não sei. Estou falando para uma multidão e tem gente de todos os lados do Brasil, né? Para nós estarmos aqui, Deus corrigiu a nós, né? Deus trabalhou na minha vida de um jeito que confundiu o inimigo. Então vamos permanecer com este amor de Deus. Vamos ser corrigidos com este amor que Deus tem por nós. Amém? Vamos orar então, irmão Manuel. Eu vou pedir, né, o pregador, nós vamos orar por vocês. É muita gente, mas nós vamos orar. E Deus vai te visitar nesta tarde. Amém? Altíssimo e soberano Deus, meu Amém, Pai querido. Jesus. Quero te agradecer por cada pessoa que teve o interesse
Amém. E tirou um tempinho, ó Pai, para ouvir essa live. Aleluia. Nós sabemos que muitas sementes caem à beira do caminho porque as pessoas não querem nem parar para ouvir. Nós sabemos que muitas sementes, ó Pai, aleluia, até brotam, mas quando vem, ó Pai, aleluia, as perseguições, elas se afastam. Nós sabemos que muitas sementes, ó Pai, aleluia, até nascem as árvores, mas ficam infrutíferas por causa dos cuidados da vida. Mas nós queremos profetizar na vida, ó Pai, desses que ouvirem, ó Pai, essa live, dos familiares deles, ó Pai, que eles sejam árvores frutíferas, que eles frutifiquem a 100, aleluia, a 30, Jesus. a 60 por um, ó Pai, aleluia. E que esse mundo possa ser pequeno, ó Pai, para o tamanho da glória de Deus, ó Pai, que vai ser manifestada através da igreja, ó Pai, nesses últimos dias, ó Pai. Oh, Senhor. Deus, toma cada um também, Senhor. Pai, visita aí, Senhor, a cada um agora. Aqueles que colocaram aí, eu preciso pedir oração para as minhas famílias. Senhor, entra aí nesses lares, meu Deus. Muda a história destas vidas. Muda a história, Senhor, de cada um dos teus filhos, Pai. Eu sei, Pai, que quando eles forem meditar nesta live novamente, eles vão saber que há um Deus que vem com seu amor, o seu amor ágape, o seu amor sobrenatural sobre as nossas vidas. Abençoa a vida de cada um, Pai. Desta mãe de família, deste pai de família, deste líder, desta líder, de cada um que está aqui nesta live, no ministério de cada um, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Deus, ensinar com os seus ensinamentos, Pai. Que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um, de cada coração, Pai, que está aí até mesmo amargurado, está querendo deixar até seu ministério, porque falou algo e a pessoa não gostou. Que ele, Pai, entra nesta casa hoje, nesta família. Entra agora, Senhor, nesta vida agora, meu Deus, muda a história desses líderes, destas pessoas que precisam de um conserto na presença do Senhor. Senhor, o amor é tão grande que o Senhor está dando uma oportunidade para, Senhor, confessar, para perdoar e para amar verdadeiramente o amor do Senhor, Pai. É forte, queridos. Nós estamos assim, eu estou com meu coração aqui rasgado de falar assim esta palavra, de estar nesta live, para ser uma palavra que venha corrigir o filho que ama, porque antes, né, irmã Manuel, de nós pregarmos aqui para vocês, Deus falou com nós e corrigiu nós. Uma coisa eu digo: não corrija ninguém se você ainda não consertou. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Eu agradeço nessa oportunidade. Tem muita gente, irmão Manuel. Vamos ler todos aqui para a gente não fazer acepção, né? Todos entraram mais cedo. Irmã Tiana, que entrou na live, Deus abençoe aqui de Pameri, Deus abençoe minha amada. Pastor Cláudio Rogério também, acho que entrou logo no começo. A irmã Stephanie entrou, a irmã pastora Sandra, ali de Catalão. A irmã Ana Paula, nossa amada aqui de Pameri. Missionária Issa, lá de Londres, né? O Luciano Nogueira, daqui de Pameri, nosso irmão. A pastora Rosana, a irmã Luzia, de Bom Jardim de Goiás. A irmã Antônia, de Pameri, profeta de Deus. Aleluia. A missionária Priscila, de Adelândia. O pastor Elismar, ali de Pires do Rio, né? Que já pregou na nossa live. Semana que vem eu creio, pastor Elismar, que o senhor também vai voltar a trazer uma palavra para nosso coração. Irmã Eliane Santos, minha filha na fé, de Goiânia.
seja bem-vinda. Irmão Welton, né? Ali de Bom Jardim também, seja bem-vindos, né? Ali de Bom Jardim, irmã Andréia, sua esposa, está trabalhando. Irmã Juscelia, também de Catalão. Irmã Tatiana Vaz, de Pameri. Irmã Joana Dark, Deus abençoe. Irmão presbítero Gilberto, ali de Catalão. Pastor Rogério, aleluia. Pastora Carmelinda, nossa pastora amada de Catalão também. Irmã Patrícia Cristina, irmã Silene, lá de Bom Jardim de Goiás. Irmã Joana Dark também, que maravilha. Irmã Cidinha, né, daqui da nossa igreja, da nossa cidade. Obrigado por esse elogio, minha amada. Irmã a Marla também, seja bem-vinda aqui de Pameri. Pastora Edna, eu estava com saudade, pastora Edna de Tucuruí, que coisa boa. Missionária Elizabeth, lá de Noruega, irmão Manuel. Que bênção, hein? A minha prima lá de Goiânia, Maria Pacheco, tá ali, da irmã Lenilza, e a irmã Neir, lá de Adelândia, sejam bem-vindos. Irmã Marli Souza também, seja bem-vinda nesta live. Amém? Eu costumo dizer que o segredo da sua vida, da minha vida, é aquietar o nosso coração, é confiar em Deus, pois não há tempestade, né, que Deus não possa acalmar, não há vento forte, né, irmão Manuel, que Ele não possa fazer parar, não há luta que Ele não possa fazer vencer, nem vida que Ele não possa transformar. Com Ele ao nosso lado, tudo muda, pois a sua graça inunda a nossa vida. Pastora Cleide também, lá de Iporá, né? Entrou logo no começo. Deus abençoe sua vida, pastora Cleide. Irmã Zita também, né? Lá de Moçambique, Deus abençoe. E o irmão Manuel, né? Agora. Aqui no meu, eu não entendo muito bem aqui, mas eu vi aqui que a pastora Jô está acompanhando. Pastora Jô? Betânia. Que benção, então diga aí. Betânia, a irmã Juscelia, né? Eu sou, Juscelia e a nossa pastora Jô de Pameri. Pastora Jô. Mas eu estava esquecendo, pastora Juscelia. Agora eu vou acostumar a chamar a senhora de pastora Juscelia, porque nós conhecemos a pastora Jô de pastora Jô, né, minha amada pastora. Tô com saudade. Ela é também pastora minha também, que eu vou lá direto. É minha também, né? Aqui também nós não temos, né? Nós temos muitas mães e muitos pastores aqui, né, irmão Manuel? Também a irmã, a minha amiga, a minha vizinha, a gente só fala de muro, a irmã, a Edna. Que maravilha, Deus abençoe, né? Professora Edna. Professora Edna, que maravilha. Minha amiga mesmo, de coração, minha amiga Edna. Queridos, e aqueles que a gente não mencionou o nome, né? Me perdoe aí. Porque tá registrado no céu. No céu nós vamos encontrar lá. Não vai ter nome, não vai ter nada, né, irmão? Só vai chegar ali e vai dizer Abba Pai, né? Então vamos encerrar, irmão Manuel. Amém, irmã pastora Camelinha. Deus abençoe a senhora também, né? Palavra abençoada desta tarde, que Deus abençoe vocês. Ficam todos na paz do Senhor, né, irmão Manuel? Amém. Eu quero pedir para o irmão dar a bênção, né, aí para nós hoje, né? Amém. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e o cuidado de Cristo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos vocês tomem posse dessa vitória aí, em nome de Jesus, amém? Amém. E a próxima live vai ter testemunhos, amém. Viu? Você vai dizer aí na live, eu fui abençoada, abençoado. Amém? Amém. Deus abençoe, ficam todos com esse abraço apertado nosso e a paz do Senhor Jesus.